Eu estou vindo aqui para contar uma história de uma personalidade alma que vem há milênios trabalhando na senda da evolução, procurando crescer, sempre no sentido de evoluir, não sozinho, mas fazendo bem para as pessoas. Vou chamar de o mensageiro das estrelas. Há muitas eras em terras que hoje dormem sob o peso do esquecimento, existiu um homem que caminhava entre os mundos da palavra e do silêncio. Ele era um escriba, um contador de histórias, um tradutor dos segredos celestiais. Suas palavras tinham poder, podiam curar corações ou acender fogueiras de conflito, mas seu dom, ao invés de libertá-lo, acabou por isolá-lo. Naquela vida antiga, ele servia um templo onde as estrelas eram estudadas como mensagem dos deuses. Ali, em meio a pergaminhos e sombras de tochas, ele lia os céus e transmitia oráculos aos reis e guerreiros. Só que em um momento decisivo, ele foi forçado a distorcer a verdade. Seus superiores, movidos pela ambição, exigiram que alterasse os sinais para justificar guerras, alianças e traições. Sua alma sentiu o peso da mentira, mas temeu desafiar o sistema. Preferiu o silêncio. Com o passar dos anos, a culpa cresceu dentro dele como uma sombra. Ele se retirou cada vez mais do mundo. Deixou de falar, deixou de escrever. Recolheu-se a um mosteiro escondido nas montanhas, vivendo seus últimos dias em oração e solidão, buscando perdão para a culpa que o consumia. Mas a dor não era só da mentira. No fundo do seu ser, ele trazia também o lamento de amores perdidos, amores proibidos pelas regras dos homens e das religiões. Havia amado profundamente alguém cuja alma era livre como o vento, mas a quem teve de renunciar por dever. Assim, aquela existência se encerrou em silêncio. O corpo morreu, mas a alma carregou o medo de usar a voz, a dor de trair a si mesmo, o receio de amar sem limites. Nessa última encarnação, a alma voltou com uma missão silenciosa: recuperar a fé no poder da palavra, mas agora sem submissão. Reconstruiu o amor próprio, aprendendo que o verdadeiro serviço é feito com liberdade, não com opressão. Libertar o coração, abrindo-se novamente para amar, mesmo com as feridas. A cada gesto de compaixão, a cada palavra dita com verdade, a cada amor vivido com autenticidade, essa alma foi purificando, até que, no tempo certo, agora em Roma, pôde enfim descansar, carregando não mais a culpa, mas a leveza do perdão. Talvez vocês tenham percebido de quem eu estava falando. Sim, minha gente, eu estava falando de Francisco, o Papa da humildade, aquele que, ao assumir a coroa do papado, preferiu a simplicidade ao luxo, aquele que desceu dos pedestais para ser simples como o mais humilde sacerdote. Ele havia aprendido no passado o que era se submeter àquilo que não acreditava e veio aqui para ser diferente. Desde muito jovem, optou por deixar o mundo profano para se dedicar à fé. Não a fé dogmática, a fé que impõe limites, mas a fé que abre a alma, a fé que expande o coração. Francisco se foi, mas deixa uma grande mensagem para nós. A mensagem de que somos livres para sermos como quisermos, somos livres para amar, somos livres para produzir, somos livres para seguir na senda da evolução espiritual. Assim como eles, todos nós temos uma jornada a cumprir. Todos nós não começamos agora no berço. Todos nós já vivemos muito no passado. Todos nós já fomos reis, rainhas, vassalos, escravos e mendigos. Em todas essas jornadas, alguma coisa aprendemos. E se não aprendemos, ainda temos muito a aprender. Observamos que o mundo aparentemente sofre de uma injustiça social.
Observa-se que algumas pessoas nascem em berço de ouro, recebem todo o apoio da família, recebem educação, recebem carinho, e observamos outras que não, que nascem em residências humildes, que muitas vezes são inclusive abandonados no berço, entregues em orfanatos e por aí afora. Mas se observarmos, muitas vezes aquele que nasceu em berço de ouro leva uma vida desregrada, uma vida sem muito crescimento, uma vida onde tudo é fácil. E aquele outro que nasceu com dificuldades, muitas vezes com deficiência física, se empenham a crescer e evoluir. Aonde está a justiça? Não existe justiça. Não existe pecado. Não existe julgamento. O que existe é uma senda de evolução. Assim como Francisco vem lá de trás, se submeteu lá ao silêncio, ao jugo dos poderosos, para não falar aquilo que sabia. Assim como Galileu Galilei, que perscrutava as estrelas e sabia que o universo era muito mais do que aquela visão que se impunha à sociedade. Assim como Galileu foi obrigado a silenciar, Francisco não silenciou. Francisco batalhou para desenvolver a liberdade. Quando ele reconheceu a união entre gays, ele não estava mudando um conceito histórico, ele estava apenas sendo justo. Ele estava reconhecendo a liberdade das pessoas. Quando ele trabalhou para que as mulheres encontrassem mais espaço na senda religiosa católica, ele não estava descumprindo o que a igreja determinava, ele estava apenas fazendo justiça, reconhecendo o valor das mulheres, reconhecendo que homens e mulheres não são iguais, mas são a soma um do outro. Juntos eles conseguem construir uma sociedade melhor. Vá em paz, Francisco, e siga em paz você também, que tem lá no fundo da alma um Francisco desabrochando. Grato, amigos. Desculpe se o vídeo não ficou perfeito, a minha comunicação talvez não seja tão boa, mas espero que a mensagem tenha valido. Vamos seguir em paz. E que Francisco possa descansar na eternidade e até, quem sabe, voltar para nos ensinar mais alguma coisa. Fiquem em paz.